Uma boa tarde a todos os irmãos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa casa. Antes, então, de nós começarmos os trabalhos de hoje, gostaria de pedir gentilmente que desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso, para que não venha interferir no andamento dos trabalhos. Gostaria também de já convidar a todos os irmãos para a nossa Semana Espírita, que se aproxima, então, será do dia 13 ao dia 17 de abril. Então, vou falar brevemente aqui quem serão os palestrantes e o tema de cada uma das palestras, pedindo, aos irmãos, desde já, que nos ajudem na divulgação desse evento, a todos aqueles que puderem se fazer presentes aqui conosco. Temos certeza que será uma semana muito, muito proveitosa e de muito aprendizado para ambos os planos. Então, na segunda-feira, será no dia 13, nós teremos a abertura da Semana Espírita com o Cláudio Dávila. E o título da fala dele será Levanta-te e anda, recomeçar é um ato de fé. Depois, na terça-feira, no dia 14, nós teremos o Luiz, às 20 horas, nós teremos o Luiz Alberto Silva dos Santos, com o tema A Fé Divina e a Fé Humana. Depois, na quarta-feira, nós teremos duas falas, então, às 14 horas, comigo, Luciara Leal, e o tema A Fé que nos faz levantar. E teremos também na quarta-feira à noite, às 20 horas, com o palestrante Bruno Godinho, e o tema é Desperta. Depois, na quinta-feira, teremos com Hélio Ribeiro, e o tema Ajuda-te que o céu te ajudará. E na sexta-feira, então, nós teremos com o Velocino Camargo Neto, com o tema Superando os Desafios da Vida. Então, também durante toda a semana, nós teremos a Feira do Livro, que acontecerá diariamente. Então, nós pedimos a todos os irmãos que nos ajudem a divulgar esse evento que a Casa promove uma vez por ano, que é um evento que sempre nos traz muito conhecimento, muito entendimento de muitas e muitas coisas. Então, já fica o convite. Vamos, então, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a todos aqueles que nos acompanham na tarde de hoje, especialmente ao anjo de guarda de cada um de nós. Que nós possamos, então, nos conectar neste momento com a espiritualidade amiga, asserenando a nossa mente, o nosso coração, que a gente possa, então, estar absorvendo tudo aquilo que será trazido nesta tarde. Deus, estou pensando nos meus irmãos e irmãs que sofrem, nas dificuldades que têm, nas dores que lhe aferroam ao ser, às vezes durante muito tempo, até mesmo no mundo espiritual. Imagino a escuridão de suas mentes, os instantes que passam com remorso, as revoltas contra si próprio. Antevejo com essa prece também o lado inverso dessas situações. Sinto que, pela força da minha fé, muitas pessoas de ti recebem ajuda, alívio e paz. Demoro-me a contemplar os lugares sombrios onde se encontram e vejo-me a expandir, na direção delas, as forças que mandas, ativas e luminosas, tocando-as e beneficiando-as. E me alegro ante a certeza de que se livram de seus males. Mas sei, Senhor, que és tu que tudo fazes. É o teu poder, o teu infinito amor que leva a ajuda.
Alegro-me com isso e te agradeço. Obrigada, Deus, muito obrigada. Então, nesse momento, teremos o comentário do Evangelho pela Mary. Uma boa tarde a todos os irmãos presentes na nossa casa, de ambos os planos da vida, e àqueles que nos assistirão no futuro pela nossa página do YouTube aqui da nossa casa. Já colocamos o link muitas vezes lá na nossa página do Face, colocamos inclusive nos grupos de estudos. Então nós gostaríamos de convidar, antes de tudo, os irmãos que acessem a nossa página no YouTube. Estão muitos dos trabalhos, né, que desenvolvemos aqui, os companheiros aqui na casa, lá vão ficar guardados, para que a gente possa assistir quando, né, quisermos. Mas para isso, para que fique lá, para que o YouTube entenda que é uma página que tem, vamos dizer assim, com as minhas palavras, fundamento. É preciso que nós entremos lá, demos o nosso joinha, compartilhamos com os nossos amigos, e até mesmo a questão do compartilhar, fazendo que essa notícia chegue a muitos outros. Então, nós escolhemos para refletirmos na tarde de hoje um título que diz assim: Páscoa, ressurreição que precisa acontecer em nós. Estamos vivendo agora, neste momento, e daqui uns dias a mais, o período que antecede a Páscoa, que é o que conhecido por a Semana Santa, que assim é conhecido por justamente ser estes dias em que muitas religiões tradicionais tiram para adorar, para fazer silêncio, até mesmo fazer jejum, né, antes da paixão de Cristo, como também se costuma dizer. Então, estes períodos que antecedem a Páscoa são momentos profundamente simbólicos para a humanidade. Nestes momentos, nós recordamos, então, a ressurreição de Jesus após a crucificação, quando retorna à vida, demonstrando que o Espírito é imortal e que o amor nunca morre. Ressurreição, portanto, meus irmãos, como é o título da nossa reflexão desta tarde, aquilo de que precisa acontecer em nós e diariamente. Ressurreição é o ato de ressurgir, ressuscitar, voltar à vida. E por que então nós dizemos que é algo que precisa acontecer diariamente nas nossas vidas? E vamos então recordar algumas coisas. Quando nós pensamos na Semana Santa, na Páscoa, o que mais vem à nossa mente? Isso é uma pergunta que cada irmão vai responder para si mesmo. O que vem na nossa mente quando nós falamos na Semana Santa? Possivelmente é a Sexta-feira Santa, que foi aquele dia da crucificação, aquele dia que Jesus foi pego, foi crucificado, que nós temos a história que ficou gravada para nós pelos evangelistas de todo aquele dia tão triste, tão doído, que com certeza pensando no Cristo ali naquele momento como um ser humano ainda. Mas isso é uma coisa própria de nós ainda, quando não despertamos para o ser imortal que somos. Por que será que nós ainda gostamos de nos ater nas sombras, naqueles dias sombrios, naqueles momentos que nos entristecem,
que nos traz muitas vezes as lágrimas. Por que será que nós ainda gostamos de ficar paralisado neste lugar? Quando, se nós formos pensar e aí refletir com certeza com aquilo que o Cristo quis deixar para nós como mensagem, porque nós sabemos que estes acontecimentos não precisaria ter sido desta forma. Aconteceriam, sim, chegaria o momento que o Cristo homem desencarnaria. E essa morte enquanto crucificação não foi porque foi o Cristo que foi crucificado. Esta era uma lei que vigia na época, naquele lugar. Todos os presos condenados a alguma coisa que fosse contra, principalmente, né, na visão daqueles homens da lei, contra as suas convicções, as suas leis, eram crucificados. E tanto que nós temos notícias que muitos foram crucificados ali com o Cristo. Então, por que será que nós nos atemos na Semana Santa apenas na Sexta-feira Santa? E nos esquecemos de pensar que tudo culminou, meus irmãos, com aquele domingo de Páscoa, que está lá registrado nos evangelhos, que foi um domingo ensolarado, foi uma manhã ensolarada. E aí eu convido os irmãos que imaginem, depois de uma noite escura, nós acordarmos com um dia de sol resplandecente. Depois de toda a tristeza daqueles dias, aquele domingo de Páscoa que foi, como diz, ensolarado. Somos capazes de imaginar até mesmo o orvalho resplandecendo à luz do sol. Foi quando Cristo, então, apresentou-se em espírito àquela mulher que lá estava, velando no seu túmulo, Maria de Magdala, Maria Madalena. E disse então para ela ficou a primeira a saber, eu não morri. Aqueles homens, e aqui estou falando com as minhas palavras, aqueles homens mataram o meu corpo físico, mas eu, enquanto espírito imortal, estou aqui. Voltei retornando à casa do Pai. Naquele momento ele ainda não tinha retornado. Ele mesmo colocou para aquela mulher. Mas retornando à casa do Pai. E ainda disse, vocês não estão sozinhos. Estarei convosco até cada um de nós, meus irmãos, alcançarmos esta luz. Até cada um de nós transformarmos as trevas, as sombras em luz. Então, os ensinamentos do Cristo nos convidam justamente para olharmos estes acontecimentos com mais profundidades. Mais do que lembrar um fato histórico, somos convidados a refletir. A Páscoa não é apenas uma data no calendário, é um convite silencioso e constante à renovação da vida. Por que então a ressurreição, esse renascimento, esse voltar à vida que deveríamos fazer todos os dias? Mary, mas dá para renascer todos os dias, para ressuscitar todos os dias? Sim, e nós temos registro disso. Quem de nós aqui não lembra daquele encontro de Saulo de Tarso com o Cristo às portas de Damasco? Aquele dia foi o dia que Saulo ressurgiu, ressuscitou, voltou à vida, porque a partir dali ele tornou-se Paulo de Tarso, o apóstolo que todos nós conhecemos, o maior divulgador do cristianismo. Naquele dia ali aconteceu esse renascer de Paulo, e ele não se ficou apegado no passado,
passado de erros e de equívocos que ele teve consciência naquele dia, mas ele nunca mais quis pensar naquilo. Ele ressignificou, ele fez diferente. E por que temos falado tanto nessa palavra ressignificar, falar diferente, transformar as nossas trevas e as nossas sombras em luz? Porque esta é a mensagem do Evangelho do Cristo. Para que nós possamos nos tornar homens de bem, pessoas diferentes, espíritos evoluídos. Então, este é o convite, para que nós nos permitamos renascer todos os dias, para que nós permitamos que este homem novo renasça e que aquele homem velho lá, então, ele morra, para que este homem novo resplandeça em luz, em aprendizado, em evolução. Este é o verdadeiro sentido da Páscoa, meus irmãos. Não que nós vá esquecer aqueles acontecimentos, porque eles aconteceram, foram fatos históricos. Mas uma grande pergunta que nós devemos nos fazer, todos nós, a nós mesmos. Aonde está o Cristo nas nossas vidas? Será que nós ainda o mantemos lá, crucificado naquela cruz, que foi aquele momento tão triste, tão sombrio desta passagem que nós relembramos na Semana Santa? Será que nós já tiramos o Cristo da cruz e já trouxemos ele para as nossas vidas? Nestes convites que nós há pouco colocamos aqui, dessas nossas transformações, desses nossos renascimentos. Meus irmãos, é o convite de sempre, é de todos os dias, mas principalmente agora, nesta época. Vamos pensar, aonde está o Cristo que nós acreditamos? Será que nós já trouxemos ele para os nossos corações? Será que nós já trouxemos ele para a figura dos nossos irmãos encaminhada? Que possamos pensar e refletir, meus irmãos. Nós já permitimos que o Cristo renascesse em nós? Portanto, meus irmãos, inspirados nestes ensinamentos do Cristo, nós entendemos que a verdadeira Páscoa acontece dentro de nós todos os dias. Relembrando que Páscoa é renascimento, ressurreição, é nascer de novo, é fazer diferente. Todos os dias, ao despertar, temos uma nova oportunidade de recomeçar. Podemos deixar para trás mágoas, corrigir erros, cultivar a paciência e escolher o bem. Este é o verdadeiro sair do túmulo. E este sair do túmulo aqui, podemos entender, sair das nossas próprias sombras. Libertar-se das sombras interiores que ainda nos aprisionam, como o orgulho, a impaciência, o desânimo, o egoísmo, as vãs paixões, as tolas vaidades. E caminhar então em direção à luz. A Páscoa, então, deixa de ser, a partir daí, um evento anual e torna-se um estado de consciência. E quando escolhemos, mesmo diante das dificuldades, agir com amor, por exemplo, quando nós perdoamos, mesmo quando nos achamos profundamente feridos, porque quando nós perdoamos, nós nos libertamos a nós mesmos. Quando nós seguimos em frente, mesmo quando nos acharmos muito cansados. Ressuscitar na prática, portanto, é isso.
é não desistirmos de nós mesmos. É acreditar que sempre é possível melhorar, que sempre é possível uma manhã ensolarada de domingo, como naquele dia que nós conhecemos como dia de Páscoa. É permitir que o Cristo viva em nós hoje e não apenas a lembrança. Meus irmãos, e nós temos o domingo de Páscoa, como aquele dia em que nós, mesmo sem nós nem nos darmos por conta, claro que hoje nós festejamos de forma diferente, cada um dentro daquilo que apraz. Mas o domingo de Páscoa não é aquele dia em que nós nos reunimos com a família, em que nós compartilhamos presentes. Imagine que coisa boa o olhar da criança quando descobre lá no cantinho a cestinha do ovinho de Páscoa. É algo simbólico, mas também é fraternidade. É dividir este amor, como Cristo fez conosco. Então vamos sim, vamos nos reencontrar, vamos confraternizar junto, vamos olhar a alegria dos pequenos quando recebem aquele ovinho de Páscoa, aquele bombom. E nós todos sabemos, porque todos nós temos os netos, filhos pequenos, temos amigos dos nossos netos. Aqui o pessoal do lado da solidariedade, quando junto com as cestas, ou quando tem essa oportunidade nas festas que homenageiam as crianças, de entregar o ovinho de Páscoa, o brinquedo, o livrinho. Imaginem, talvez não imaginemos, a alegria e a luz que resplandece daqueles olhares. Que possamos, meus irmãos, viver a Páscoa como um renascimento diário, simples e profundo, transformando pouco a pouco a nossa vida, a nossa própria vida, a nossa, individual de cada um. Porque esse trabalho de transformação, esse trabalho da busca de luz, esse trabalho de iluminarmos as nossas sombras, ele é um trabalho individual. Ele vai resplandecer, sim, através dos nossos exemplos, com toda certeza. Então, que nós possamos transformar pouco a pouco a nossa vida e, através dela, o mundo ao nosso redor. Portanto, meus irmãos, a Páscoa simboliza vida nova, esperança e libertação. Isto é a verdadeira Páscoa. E nós gostaríamos aqui de dizer o seguinte, que nestes momentos não importa o nosso credo religioso, não importa aquilo que nós acreditemos, não importa se nós ainda tivermos todos aqueles cuidados que são estes simbolismos do jejum, que muitos de nós não compreendemos o verdadeiro jejum, mas que também já foi muitas vezes falado aqui, de orarmos, de irmos lá no templo religioso que mais nos apraz, porque nós temos notícias pela espiritualidade, que é justamente nestes momentos em que tem mais pessoas orando, mais pessoas reunidas com o mesmo propósito, que o Cristo, com os seus companheiros, conseguem aproximar-se mais do orbe terrestre. Porque nestes momentos de orações, vamos pensar assim, é como se iluminassem muitas trevas. E trevas essas dos nossos pensamentos, das nossas escolhas mal feitas, daqueles sentimentos que muitos de nós ainda trazemos em nós,
pelo orgulho e pelo egoísmo que ainda carregamos. Então, vamos orar, vamos vibrar no bem, vamos permitir que esse Cristo habite em nós desde agora, desta tarde e para todo sempre. Por isso, meus irmãos, vamos lembrar nesta Semana Santa, cada um de nós, daquele domingo ensolarado, quando Cristo veio dizer: eu não morri, mataram apenas o meu corpo físico, porque hoje, depois desse dia, nós temos a certeza que os nossos amores e que os nossos afetos vivem na espiritualidade. E que o amor que nós tínhamos, que nos uniam por aqui, ainda segue por lá. E quando nós pensarmos, mas como estarão os meus amores, ou os meus afetos na espiritualidade, vamos pensar o seguinte: como eles eram aqui, assim nós estaremos lá. E que sejam sempre as nossas orações, desejando que cada oração chegue a cada coração amoroso, que já fez esse retorno antes de nós, retorno que todos nós faremos. Que chegue até eles como um buquê de flores, perfumando, iluminando, resplandecendo e alegrando a sua caminhada, que continuaremos caminhando lá. O Cristo veio nos dizer naquele domingo de Páscoa. Que possamos então lembrar deste domingo e tirar o Cristo da cruz, porque ele não está lá. Aquilo é uma imagem, porque nós sabemos que o Cristo vive em cada um de nós e com todos nós, na humanidade inteira, no orbe terrestre. E para encerrarmos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nesta Páscoa, ajuda-nos a compreender que a verdadeira ressurreição acontece no coração. Ensina-nos a transformar as nossas dores em aprendizado, nossas quedas em recomeço e nossas dificuldades em oportunidades de crescimento. Retira, Senhor, as pedras que ainda pesam em nossa alma e permite que a Tua luz renasça em nossas atitudes de amor, hoje e todos os dias, que assim seja.